Olá, eu me chamo Humberto e esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que eu comecei nas últimas semanas com o intuito único de procurar propósito em tudo e em todos. Propósito para mim e propósito para todos que ouvirem essa mensagem. Hoje eu vou abordar um tema que talvez eu não consiga relacionar em nenhum outro momento com a situação atual que eu tenho passado. O tema que eu vou abordar está centrado a uma hipótese. É uma hipótese chamada de hipótese da Rainha Vermelha. E eu vou tentar relacionar esse tema com a teoria da evolução de Charles Darwin e citar também um pouco sobre Albert Einstein e outras teorias, como, por exemplo, a teoria da relatividade, que é tão importante para a nossa vida atual, né? Os nossos cálculos matemáticos, por exemplo, têm base dessa teoria. Mas vamos lá. Do que se trata essa hipótese da Rainha Vermelha? Eu vou tentar citar uma frase que possa resumi-la. A frase seria da seguinte forma: é preciso correr muito ou se esforçar muito para permanecer no mesmo lugar. Isso significa que é preciso que nós possamos nos esforçar dia após dia e, mesmo assim, nós não vermos o nosso esforço surtindo efeito. Eu não sei se vocês já passaram por isso, seja em qualquer área da vida de vocês, seja estudando, seja treinando, seja trabalhando, seja na área familiar, onde quer que seja. Que você tenha sido assíduo em seu empenho e mesmo assim você não colha resultados ou não veja resultados. Hoje, por exemplo, eu cheguei um pouco mais cedo em casa e estava com o objetivo de treinar e descansar um pouco para estudar para uma prova que eu vou ter amanhã. Inclusive, eu vou fazer uma citação aqui, que essa hipótese ela me despertou também, apesar de que eu já estudava ela para o mundo dos negócios, né? Inclusive, quando eu fazia algumas reuniões, eu cheguei a citar para alguns amigos e colegas, né, e pessoas que trabalhavam comigo, e de certa forma eu era uma liderança para eles, essa hipótese, mas para o mundo dos negócios, né? Porém, na faculdade, o curso Agronomia, aqui no estado de Sergipe, na Universidade Federal, um professor citou essa hipótese relacionando a matéria dele, que é entomologia agrícola. E me chamou muita atenção porque eu nunca tinha parado para pensar nessa hipótese, nessa esfera. É aí onde entra Charles Darwin, por exemplo. Essa hipótese da Rainha Vermelha, ela trata que nós precisamos evoluir constantemente, independente da área que a gente vai focar aqui. Mas vamos focar um pouco sobre a teoria da evolução, por exemplo, de Charles Darwin, né? As espécies elas tiveram que se desenvolver com o passar do tempo, assim como o ser humano tem que se desenvolver para conseguir se manter estável, certo? Independentemente da área que ele atue. Se nós fôssemos fazer uma relação entre Charles Darwin e Albert Einstein, vamos dizer assim, uma relação entre preparação ou evolução, que seria Darwin, e inteligência, que seria Einstein. Quem vocês acham que ganham essa luta? Seria o esforçado ou o talentoso? Seria Darwin, pela sua teoria de evoluir, de evolução das espécies, ou Einstein com toda a sua inteligência? Quem venceria uma luta final? Será que com a inteligência de Einstein ele conseguiria desenvolver a evolução? Ou será que a evolução de Darwin conseguiria desenvolver uma inteligência um pouco mais preparada, vamos dizer assim? O que é que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Se vocês não deixarem, mais respondam na mente de vocês. Eu dou minha opinião. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Até porque se você é inteligente, você busca evolução. Se você possui um apreço maior pela evolução, você vai se tornar inteligente por consequência, independentemente da área, tá? Estou aqui citando realmente de uma forma aberta. Eu estou, nesse momento, vivendo algumas situações durante os meus dias, estou bem corrido, e é por isso que esse tema ele se encaixa perfeitamente no momento propício, que é um momento de correria, é um momento que a gente vê o tempo passar e acaba não contabilizando, sabe,
nós não nos damos conta de como o tempo tem passado rápido. Nós talvez não nos damos conta do esforço que estamos fazendo e não colhemos resultados, apesar de estarmos colhendo e não percebemos, né? E eu tenho certeza que você passa isso também na sua vida. Certeza absoluta. Talvez pelo menos em uma das áreas que eu citei aqui, você passe isso. Eu levo essa hipótese muito a sério, muito a sério. E com o passar dos anos, eu não sei se vocês têm percebido, as coisas têm se tornado mais difíceis, as coisas têm se tornado mais complexas. Hoje eu estava com alguns amigos de trabalho e parece que uma coisa se encaixa com a outra, né? Eu estava falando sobre alguns investimentos e a gente estava citando, né, que antigamente tinham muito mais oportunidades do que hoje. Muito mais. Aquele cara que hoje tem 50, 60 anos e não está estabilizado, ele deixou passar muitas oportunidades. Hoje, o jovem, o adolescente, o adulto, ele tem muito mais dificuldade de encontrar soluções para os problemas financeiros, por exemplo, porque já não se tem tantas oportunidades como tinha anteriormente. E é balela quem fala que tem as mesmas oportunidades. Não tem. Eu cansei de ouvir relatos de pessoas que, por exemplo, como antigamente a terra não tinha tanto valor, as pessoas acabavam trocando, por exemplo, uma grande quantidade de terra em algo que pudesse dar a elas sobrevivência, como, por exemplo, um boi, uma vaca, uma cabra. Então, você imagina você trocar uma tarefa que seja por um boi. É válido? É. Mas você trocar 100 tarefas por um boi para matar a sua fome porque a terra não está te dando nada. Não tem valor. Vocês percebem? Então, quem soube investir lá atrás está colhendo os frutos hoje e a família provavelmente é uma família estável. Inclusive os próprios filhos, adolescentes, adultos, etc. Então, assim, essa teoria, essa hipótese, na verdade, da Rainha Vermelha, ela está diretamente ligada ao ser humano. E eu sempre vou ficar com Darwin e não com Einstein. Porque, de fato, para mim, o esforçado, ele vence o talentoso. Sempre. Todas as vezes. Talvez o talentoso vença de uma forma automática e ele não perceba a vitória. Mas o esforçado, além de quando ele vencer, ele vai obter a vitória, ele também vai entender o porquê que ele obteve todos os passos que ele teve para chegar à vitória. Percebe? Então, de fato, o esforçado, a longo prazo, ele tem mais vantagem do que o talentoso, do que o inteligente. Porque o inteligente, ele tende a se acomodar. Ele acha que a inteligência dele é suficiente para que ele possa alcançar todos os seus objetivos. E não é. O mundo hoje é de competição. O mundo hoje é de produção. O mundo hoje é de esforço, de físico. Se você acha que você é inteligente, você domina uma área ao ponto de não querer evoluir, você vai ficar para trás. Tenha certeza disso. Porque aquele cara que você não dá nada, aquele esforçado, ele vai te acompanhar. Ele vai te acompanhar nem que seja na força do ódio. Então, muito cuidado com as coisas que você tem talento e você não trabalha. Muito cuidado. Perceba que se você, por mais que não seja talentoso, seja esforçado, minimamente esforçado, você já está à frente de muitas pessoas. Você tem um poder que a maioria das pessoas, apesar de terem, não querem desenvolver. Então, o meu conselho para encerrar esse vídeo é: seja mais Darwin do que Einstein. Einstein tem a sua contribuição para a sociedade e, segundo as pesquisas, né, foi o homem que mais demonstrou QI, né, em toda a humanidade. O índice de QI dele era muito alto. E eu não duvido da inteligência dele. Mas, de fato, quem ganha nesse mundo não é o inteligente. Talvez a sabedoria ganhe, a inteligência não. Outro dia, uns colegas me perguntaram se eu pudesse ter um poder, qual seria? Sabedoria, com certeza. Não inteligência, sabedoria. É diferente. Muito diferente. Pare para pensar. Enfim, sejam mais Darwin e menos Einstein. Valeu, tamo junto.